Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso grande bate-papo. Somos mais que um, que fala sobre carreira, sobre trilhas, sobre educação, que é algo tão importante no Brasil. E eu vou conversar hoje com uma pessoa que vai nos falar exatamente sobre educação e uma pessoa que tem cadeira para falar isso. Eu vou pedir para você falar seu nome, é Zeide Sacre. Olá, Cachito. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Cachito, Zeide Sacre. Zeide Sacre. O nome é árabe, né? Sim. Aparenta ser difícil, mas meu irmão chama Mucles. Então Minha irmã chama Muna. Olha como Zeide é fácil, né? Fácil demais. Não, eu falo isso, né? Porque assim, meu nome é Fabiano Cachito. Eu nunca viro Fabiano, eu sempre viro Cachito. Porque toda vez que você tem um nome, quem tem um nome um pouco diferente, acaba virando uma marca aquilo, né? Uma marca. É mais ou menos isso. E primeiro eu quero te agradecer demais, porque assim, eu sei que falar sobre educação é algo muito importante para a gente num país que... E gostoso. E gostoso, né? É bom demais porque falar. educação talvez seja a única forma que a gente tem de mobilidade social num país como o Brasil. Infelizmente, muito maltratada, né, a educação no nosso país, né? Tanto a pública quanto a privada, em alguns aspectos. A privada melhor nesse sentido, mas... E o que mais dói na gente é saber assim que, quando a gente fala de educação, a gente pensa sempre na prioridade dos governos, né? Todo mundo fala, todo governo, entra governo, sai governo, não, porque a minha prioridade é educação. Não tenho dúvida que a gente tem evoluído, mas talvez não na velocidade do aumento da verba destinada à educação, né? Se fosse na mesma velocidade, na mesma proporção, mas a gente entende que, apesar da boa intenção de muitos, ainda tem muito trabalho para ser feito, né, pela frente. E eu sempre digo, né, que assim, a educação ela tem essa possibilidade da ascensão social do indivíduo, mas quando a gente olha países como Coreia do Sul, a própria China, esse crescimento econômico que eles assistiram nas últimas décadas está muito baseado num projeto de educação, né? Existem alguns países que acabam sendo referência, né? Singapura, a própria Finlândia, né? A Austrália tem se demonstrado bastante revolucionária em relação à educação também. E é um projeto de anos, né? De mandatos de presidentes diferentes, né? Mas que tem que ter o mesmo foco. E que algumas estatísticas mostram para a gente que os resultados começam a aparecer depois de muitas vezes 20 anos da implantação. Então, se a gente não tiver uma continuidade, né, aceita pelos governos, a gente tem dificuldade para ter efetividade nas propostas que são feitas ali. Mas o importante assim, é que a gente como educador, como professor, como gestor voltado para a educação, a gente não desiste. Né? Então a gente sabe que eu que mantenho a ponta da corda muito próxima de mim, eu adoro ter contato com os alunos, sou professor de formação, então isso acho que mantém a gente vivo, mantém a gente jovem, né? Mantém a gente conectado, antenado naquilo que está acontecendo. A gente aprende o tempo todo. Aprende junto, isso é tão legal. Sabe, eu estou tendo uma experiência muito interessante agora, que é a seguinte, por uma profissão, né, que eu exerço, que é a de consultor, eu viajei muito pelo Brasil, mudei para vários lugares, e eu lecionei na graduação de 2006, quando eu terminei o mestrado, até 2011, mais ou menos, e depois eu fiquei na pós, porque você não tem aquele compromisso do semestre, e muito na produção de conteúdo para EAD. Quando eu decidi ficar aqui em Ribeirão, que eu estava te contando, decidi ficar, eu fui buscar e falei, não, eu quero dar aula em graduação, porque a graduação ela mexe com a gente, né? Você mexe com a vida das pessoas. Mas, cara, tem sido um aprendizado tão louco, porque o aluno mudou completamente. Eu estou tendo que, assim, esse semestre eu comprometi assim, ó, eu não vou dar nenhuma aula expositiva, dialogada, vou dar todas metodologia ativa, porque senão você não dá aula, né, cara? Então, até pegando o gancho que você está falando, né, é extremamente interessante quando a gente fala que o aluno mudou. Só que você concorda comigo que a maior parte dos professores não acompanhou essa mudança? Nas nossas reuniões pedagógicas, eu sempre digo para o professor, você audacioso no que eu vou te dizer aqui, o professor que dá a mesma aula de 3 anos
3 anos, não precisa mais, não precisa 5, 10, não. Não. A mesma aula aqui, de 3 anos atrás, ele está fadado, está fora do mercado, talvez já em 2026. Né? Eu escrevi um artigo agora que vai ser publicado no Congresso de Educação, que eu falo assim, não é o aluno que evade, é a sua aula que é chata. Porque né, cara? Essa aula de 10 anos atrás é uma aula chata, né? Sim, sim. E porque o aluno ele muda muito rápido, né? A linguagem hoje em dia, ela, de uma maneira muito rápida, ela conecta ou desconecta o aluno do professor. Então, isso começa logo de cara, né? Tem até alguns estudos que dizem que sempre no primeiro minuto daquilo que você está falando, né? Você acaba determinando o quanto as pessoas vão prestar atenção em você nos próximos 20, 30 minutos. Então, se o professor chega, ele não tem a linguagem do aluno, né? Ele, a matéria é difícil, material defasado, né? Ele ele não se preparou para a aula, né? Ele não deu uma olhadinha antes naquilo que ele iria falar, se tem alguma atualização. Isso é muito comum com os professores que já têm um certo tempo de tablado. Eles acham que eles estão prontos, e sim, estavam prontos, só que não para esse público de agora. Né? O aluno, ele precisa estar conectado o tempo inteiro. Ainda mais um aluno que não tem muita paciência, porque ele foi criado assim nos últimos 10 anos, né? Os alunos de hoje, se a gente pegar nos adolescentes, eles são nativos digitais, né? Sim. Já nasceram rodando o feed ali de algumas redes sociais. E esses alunos, eles não têm paciência. Não. O conteúdo tem que ser um conteúdo muito breve e efetivo e que segure aquele que está escutando. Caso contrário, a dispersão... Eu vou até acho que na raiz disso aí, que assim, nós como professores, né, aprendemos que a gente era o detetor do conteúdo e que a gente transmite. E esse aluno, eu pego para o meu filho que tem 17 anos de idade, ele tem uma capacidade de autodirigir o aprendizado deles que é absurda. Ele quer aprender alguma coisa, meu filho está ali agora, ele está se preparando para o vestibular, ele tem que estudar redação. Ele está ali agora escrevendo, ele acabou de falar para mim, nossa, eu escrevi muito ontem. Não é sobre redação, é porque ele e os amigos dele jogam, como é que chama aquele negócio? RPG, e ele está escrevendo RPG. Tudo bem, ele está escrevendo, mas a capacidade de aprender deles é absurda. E aí, se eles assimilam muito mais do que a nossa geração. Né? E aí, se o professor ele quer ser um transmissor de conhecimento, ele perde esse aluno rapidamente. Sim, concordo com você. Mas tem professor que tem dificuldade para entender isso. Né? E são esses professores que acabam ficando fadados a um insucesso mesmo. Porque tão logo o professor começou a falar alguma coisinha, às vezes é um assunto que não é sempre que a gente tem assunto legal para falar, independente se na biologia, na matemática, na química. Se o professor não tiver preparado um pouquinho, né? Isso, muitas vezes, se o cara dá muita aula, ele vai ter que gastar um pouquinho no final de semana dele. E a gente sabe que existem educadores, professores, que por já terem um certo tempo de estrada, os caras ligam o piloto automático. Né? E ao ligarem o piloto automático, eles acham que a aula vai ser sempre boa. Há algum tempo, fui dar um feedback com um professor de uma das nossas unidades, e esse professor era um feedback importante, porque existiam algumas lacunas de melhoria ali, oportunidade de melhoria, e aí o professor falou assim, Zeide, não consigo entender o porquê você está dizendo isso para mim, porque eu não estou fazendo nada de diferente. Aquilo que eu sempre fiz e sempre deu certo, eu estou fazendo agora. E agora você me diz que os alunos estão pontuando alguma coisa contrária a isso. Eu falei, exatamente isso. Aquilo que você sempre fez, hoje em dia não dá mais certo. A geração é diferente, a conexão é diferente, a comunicação é diferente. E muitas vezes, se o professor não se adequa, né, ele não fica ligado nisso, ele vai perder a mão rápido. Sim. Você sabe que o que você está falando me recordou muito o momento no qual surgiu o EAD. Eu já era professor e estava numa instituição em São Paulo, e aí veio uma produtora de conteúdo, a gente abriu lá um EAD e convidou todos os professores. Vários deles foram gravar, entre eles eu, e
Eu cheguei lá e falei, gente, coisa horrorosa, eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso, mas eu quero aprender. E eu fui fazer fonoaudiologia, porque eu sou mineiro, então meu sotaque é meio quebrado. Eu fui fazer aula de teatro para poder aprender a falar no vídeo. E teve muito professor que falou assim, eu não quero isso. Tenho emprego pro resto da vida, eu vou ficar lá na sala de aula. Quando chegou a pandemia, quem não tinha aprendido isso, porque a aula EAD ela é completamente diferente, né, da aula presencial. E outra experiência interessante que eu tive agora foi essa que você acabou de dizer. Eu sempre lecionei em graduação. Esse ano, o colégio que meu filho estuda me convidou para dar um itinerário formativo para eles sobre comunicação. Né? E meu filho ficava assim, pai, você não vai dar conta. Você não vai saber lidar com a molecada, né, com os adolescentes. E aí, no primeiro dia, eu apliquei com eles uma metodologia ativa que chamou de café. É aquilo que você falou, é o primeiro minuto, né? Sim, sim. E os meninos ficaram encantados. E eu falei, gente, e vou dizer que para mim foi uma grande surpresa, porque eu estou vendo o aluno de graduação e estou preocupado. Eu estava assim, gente, o que será que vai acontecer, né? Porque está difícil da gente se comunicar, né? É a linguagem, né? A comunicação disso está cada vez mais complicado. O EAD ele veio ganhando espaço, né, aos poucos, de uma maneira bastante saudável, ao meu ver, até a pandemia. Chegou na pandemia, ele explodiu, e aí vieram os investimentos excessivos, né? Todo mundo achando que o EAD tinha chegado para dominar totalmente, e a gente pôde perceber que isso não aconteceu, né? Então, as escolas, os professores, os profissionais, educadores, a gente está tendo que se readequar, a gente está tendo que, a gente já teve que se virar ali, né, se redesenhar na pandemia. Todo mundo, né? Os pais, os alunos, os professores, as escolas, todo mundo teve que se virar para fazer as coisas darem certo. E agora a gente está tendo que se adequar, né? Inclusive, dentro das escolas hoje, eu não gosto de atribuir a culpa à pandemia, né? Todo mundo fala, mas a pandemia, mas é inegável que a pandemia tirou a postura dos alunos, né? Tirou, por quê? Porque todo mundo fez de tudo para os alunos, e hoje os filhos, muitas vezes dentro de casa, acabam passando por aquilo que eu caracterizo como a síndrome do imperador, né? A gente fez tudo para os nossos filhos na pandemia, tudo e mais um pouco. Que era uma situação completamente, né? Não só para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? As escolas particulares não podiam perder os alunos, porque senão como é que iam dar conta do pagamento de tudo, né? Das premissas das escolas. As escolas públicas não poderiam perder os alunos, porque senão o prejuízo pedagógico seria muito grande. Né? Infelizmente, nas públicas a gente percebe que teve até pela falta de estrutura dos próprios alunos. Sim. E agora, o que acontece? A gente pega, vamos lá, 5 anos depois, a gente pega os alunos ainda com uma postura um pouquinho inadequada. Né? As escolas vêm batendo, os professores vêm batendo, vamos lá, mantém postura, fica firme, olha, você tem que fazer a tarefa, olha, você tem que aprender a escrever corretamente, você tem que prestar atenção, você tem que manter o seu nível de atenção na aula, na hora que o professor falar, você tem que esperar, né? Então, a gente está tendo que reeducar, exatamente, reeducar. Diferente daquilo que a gente tinha lá atrás. Não acho isso ruim, não acho que faz parte da nossa rotina, né? Mas é um tempo que a gente está gastando para tentar ter os alunos de volta. E o EAD, a gente acreditou que ele fosse explodir inicialmente, mas o presencial, né, a conexão, o olho no olho, ele é determinante. Né? Eu sou fã do EAD. Insubstituível. Eu sou fã do EAD, eu trabalho com o EAD há muitos anos, produzindo conteúdo. Eu acho que o EAD tem um papel que a gente sempre, vocês que são muito grandes, você deve ter essa percepção, às vezes a gente sempre toma como exemplo aqui, Ribeirão Preto, São Paulo, grandes cidades, capitais, você tem um colégio a cada esquina, você tem uma faculdade a cada esquina, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é gigante e às vezes a faculdade mais próxima está a 200 quilômetros. Então o EAD tem um papel inegável. Mas o presencial, ele realmente é outra coisa, né? É uma interação. É que a gente é suspeito para falar, porque a gente é professor, né? Então, o fato de termos o sangue da didática, né, nas veias aí, eu acho que isso acaba contando muito. Mas, para mim, é insubstituível. O EAD ele pode complementar, né?
ele pode chegar ali com algumas informações adicionais, para que os alunos, puxa, eu vou aproveitar esse tempinho que eu tenho aqui para fazer isso, agora eu não consigo, faço dali um pouco, mas para o básico, para o fundamental, né, e principalmente para a geração mais nova, isso é um problema sério. Né? Por quê? Porque necessariamente a gente tem que ter priorização. E essa geração tem dificuldade com priorização. Né? A geração... E aí, para mim, tem um outro ponto que você falou da pandemia. E quando a gente estava começando a colocar as coisas no lugar, vem uma nova tecnologia, e tecnologia a gente sempre vai aprender com elas, a gente teve o EAD lá atrás, mas vem a IA que também traz um impacto sobre a educação, porque a gente sabe que hoje muitos alunos não estão fazendo o trabalho. Então, eu sempre questiono com os meus alunos assim, será que vale a pena eu dar uma atividade para ele fazer em casa? Porque provavelmente ele vai jogar na IA. Sim. E eu sempre questiono para eles, falo assim, quando você pede a IA para fazer, quem está aprendendo? É a IA que está aprendendo, não é você. Então, isso também exigiu de nós, como professores, uma adaptação na nossa metodologia, né? Porque você tem que trazer para dentro de sala de aula ainda mais essas experiências, esses aprendizados. Né? Cada vez que a gente tenta trazer uma prática, né? A gente tenta trazer uma certa vivência para a sala de aula, eu acredito que a gente acaba mantendo o aluno mais conectado a gente. Né? Tudo que é muito teórico é muito distante. Né? Se a gente for pensar há algum tempo, a gente entrava na sala de aula, tudo aquilo que a gente falava, né? E muitas vezes a gente como professor, a gente falava, puxa, deixa eu pesquisar uma coisa que é legal, uma coisa que é diferente, uma curiosidade para colocar, e aí você percebia que a galera falava, né? Nossa, olha o que esse cara está falando, caramba, olha que interessante isso. E isso conectava o aluno restante da aula. Né? Uns 50 minutinhos ali, você soltava alguma informação importante no minuto 15, 20, depois a galera se mantinha conectada a você e saía falando que o professor era um professor. Né? Hoje em dia é diferente. Né? Hoje em dia a gente fala alguma coisa que a gente estudou um pouquinho antes para dizer ali, o moleque, apesar de não poder, ele puxa o celular ali de baixo, já digita o que você falou, já pega uma outra curiosidade, guarda o celular. Então, professor, mas frente ao que você falou, tem alguma outra coisa para te dizer, né? E então é uma geração completamente diferente, que exige professores completamente diferentes. O preparo tem que ser diferente. Essa história do celular, para mim, é uma grande incógnita ainda. Porque eu lecionando na graduação, os alunos estão com o celular o tempo todo, e um horror, porque você tem que lutar contra o celular e você não vai vencer contra algo que está te dando. É você contra eles, né? Não tem lei para te apoiar. Exatamente. Já no ensino médio, você hoje tem essa proibição, e eu vivi poucas semanas ali essa experiência, e de certa forma, tudo bem, ela tem um ponto positivo, que você faz o aluno estar mais presente na sala de aula, mas eu me questiono assim, Zeide, não sei se você concordar comigo. A gente vive uma vida digital. A nossa vida está toda no celular. Aí eu quero transformar a escola num único momento que não é digital. E eu acho que, na verdade, a gente até perde, porque isso aí que você acabou de falar, que o aluno tire, olha e complementa, faz parte do aprendizado também, né? Sim. É difícil, né? A mudança veio top-down, assim, de uma hora para outra, né? Todo mundo teve que se adaptar ao mesmo tempo, né? Porque quando o aluno tem que se adaptar, mas já existe uma experiência por parte de quem está aplicando, no caso da escola, eu acho que fica mais fácil para a gente saber onde a gente tem que tomar mais cuidado, onde estão os erros, o que a gente tem que fazer. Agora não, foi uma surpresa para todo mundo e a gente teve que se adaptar, né? A gente teve que se virar. Então, ouso a dizer para você que o trabalho maior não foi com os alunos, foi com as famílias. Sim. Por quê? Os alunos são bonzinhos, Cachito. Os alunos, eles gostam da gente, sabe? A gente como professor, a gente como diretor, eles gostam da gente. O professor é um ídolo. Mas não tenha dúvida, tanto que existe uma preocupação muito grande, principalmente dentro do SEB, uma preocupação muito grande com os professores que a gente contrata, com a qualidade dos professores e com a conscientização dos professores, porque nós somos espelho. Nós somos referência. Então, a primeira coisa que o aluno faz na hora que ele bate a porta do carro do pai, voltando da escola, né, seja no final da manhã, no final da tarde, ele está indo embora, bateu a porta do carro, o pai pergunta, e aí, como foi? A primeira coisa que ele vai fazer é contar alguma coisa que aconteceu dentro da escola, que seja ou muito legal, ou muito que deu algum bafafá, né?
bafo aí, alguma coisa, algum problema. Ele vai contar, então a gente fala para os professores, cuidado com o que você fala, né? Hoje em dia não existem mais piadas individuais, né? Façam sempre brincadeiras coletivas. A gente tem que tomar muito cuidado porque a geração é diferente e os pais precisam de apoio e de orientação. Por quê? Porque os meninos, eles escutam a gente pede para eles ficarem quietos, eles ficam, eles entendem, muitas vezes, não pela, é, não pela lei. Eu tenho que ficar quieto porque nesse momento eu não posso falar, mas muitas vezes pelo respeito. Pelo respeito. Ele gosta do professor, ele acha o professor gente boa. Fala, pô, o cara tá me pedindo pra ficar, eu não vou sacanear o cara. Semestre passado, os amigos do meu filho estão sempre aqui, eles gravam aqui nessa coisa que o RPG dele, eles gravam aqui no estúdio, eles estão sempre aqui. E um dia eles chegaram aqui e eu perguntando, e aí, o que você vai fazer? Né? Aquela pergunta que todo mundo faz. E, sei lá, 50%, vamos fazer história. Bicho, eu falei, vocês não vão fazer história. O professor é legal, vocês gostam dele pra caramba. Então todos vocês acham que vão fazer história. E é verdade, hoje os assuntos já são outros. Mas assim, nós como professores, a gente é um ídolo e é um referencial. E tem que se tomar um cuidado muito grande com isso, né? Porque a gente também está lidando do outro lado com adolescentes, com pessoas extremamente influenciáveis. Né? Então, e aí, Cachito, até te interrompendo, a gente pega, por exemplo, o caso das redes sociais. Né? O professor, ele tem que saber se a rede social, de quem é a rede social. Se a rede social é do professor Cachito ou se é do Cachito. Porque se essa rede social for do professor Cachito, ele não vai poder postar nenhuma foto com cerveja na mão, ele não vai poder postar foto na balada, ou pelo menos ele pode, não deve, não né? Deve. Eu tomei a decisão de não ter por isso. É o exemplo. É o exemplo. Você tem que dar o exemplo, né? Agora, se o Instagram ali, o Facebook, a rede social é do Cachito, você pode fazer o que você quiser, inclusive não ter alunos na sua rede social. Sim. Se a rede social é da pessoa, não tenha alunos ali, que aí você pode postar o que você quiser. Agora, a partir do momento que é do professor, aí você não pode postar o que você quiser, né? Então, existe um cuidado, né? A gente que trabalha com gestão, existe um cuidado para a gente cuidar de todas as alavancas, né? Tem os professores que a gente tem que cuidar, tem as famílias que a gente tem que cuidar, e muito bem, né? E tem os alunos. São 3 segmentos dentro da escola que muitas escolas, muitas empresas acabam negligenciando, né? Talvez esse seja o grande problema da educação pública, né, da escola pública. Por quê? Porque os profissionais que estão ali, eles ligam para o automático e seguem em frente, né? Se o aluno quer ou não quer aprender, não estou nem aí, né? O professor ele está preocupado com o título dele, não para ele saber mais, e sim para ele ganhar mais, porque o público paga quando se tem um título, né? Então, infelizmente, os professores, muitos professores, a gente não pode generalizar, mas eles pensam neles, eles não pensam no aprendizado, na educação. E a escola não tem relação quase nenhuma com a família, né? A família está distante. A família muitas vezes não tem nem condição de ir na escola por uma reunião. O pai trabalha de noite, a mãe também. Você sabe que você me perguntou, né, quando a gente estava batendo papo sobre meu filho, e ele já tinha uma tendência mesmo para ciências sociais, mas ele está fazendo uma experiência desde o ano passado, fantástica na escola, que é a seguinte: ele participa de um projeto que chama Estudantes que Ensinam, e eles vão para escolas públicas para poder ajudar as escolas, dar aula particular para os alunos. Hoje, meu filho, dentro do projeto, ele ensina os professores a usar os sistemas de educação do governo, que os professores não sabem usar. E hoje, nesse segundo ano que eles estão nesse projeto, ele e a namorada dele que tocam o projeto, estão à frente do projeto. E todas as vezes que ele e ela chegam, que eles foram lá durante a semana, eles chegam aqui, qual é a conversa? O que eles contam, né? Aquela história de fechar a porta. Sim. Eles estão lá no 7º ano, mas eles não sabem ler. Mas a família nem quer que ele esteja na escola, ou não dá atenção, ou eles não valorizam. Então a gente vê que tem um impacto absurdo nisso também na escola pública, nesse distanciamento. Por outro lado, infelizmente, aí eu quero a opinião sua. Por outro lado, eu vejo também que nas escolas particulares tem muito pai também que está terceirizando a educação como um todo para a escola, né? E quando isso acontece, Cachito, é até legal, porque a gente sabe que aquilo que a gente faz é efetivo e tem resultado.
né? Agora, os pais, o fato deles não atrapalharem já é bom demais. Já é bom demais, não precisa ajudar, sabe? Alguns pais são super participativos e contribuem demais, mas tem muita família que acaba atrapalhando, não ajudando mesmo. Como eu disse, dos 3 segmentos que a gente atua, a família, os pais, é o segmento que a gente tem mais que cuidar. Essa geração de alunos, uma geração que a gente começou falando, uma geração super diferente, né? Sim. Conectada, antenada, que a gente precisa se adequar muito bem para falar com eles. É uma geração rebelde, sim, sem dúvida alguma, mas que é da própria adolescência em si. é uma geração que opina, né? Tem Antigamente, você devia ser assim. O pai da gente falava não, não, acabou o assunto. Hoje em dia, você fala não para o adolescente, ele fala não por quê? Ele quer discutir, ele se vê no direito de discutir e não está errado, não está errado. Cabe a gente se aproveitar dessa deixa para conseguir deixar claro para eles que a gente está ali para ajudar, que a gente está ali para apoiar, e isso não significa tornar a vida dele mais fácil. Né? Não é dessa maneira. Não é tornando a vida do aluno mais fácil, do filho, do aluno mais fácil, que a gente vai conseguir um resultado significativo. Então, muitos alunos hoje estão doentes por conta das famílias que acabam oferecendo um auxílio excessivo. Né? A família ela provê tudo para o seu filho, para aquele aluno. Né? E sempre foi assim. Só que chega um determinado momento que a gente precisa começar a dar responsabilidade para o aluno. Né? Responsabilidade. O Léo Freiman fala uma coisa muito legal, que ele diz que mimo, uma criança mimada, é aquela criança que o pai faz coisas que ela já poderia fazer sozinha. Né? Então, a criança já poderia tomar banho sozinha, só que o pai, ele vive num mundo corrido, então ele precisa de celeridade. Aí ele vai lá, não, deixa eu dar banho em você mesmo, né? Aí o pai vai e faz isso. E aí, ao invés da criança colocar comida no prato, a mãe vai lá e coloca a comida no prato para ele. Ao invés da criança lavar o seu prato, a mãe vai lá e lava o prato para ele. Então, imagina só, uma criança ali no final da tarde, comecinho da noite, o pai e a mãe tem que mandar 10 vezes a criança para tomar banho. Né? Eles questionam, vai tomar banho, e se está mandando 10 vezes, já começou errado. Né? Por quê? Porque ele não tem postura. Falou a primeira vez, tudo bem, não foi na primeira, na segunda não pode passar, já tinha que resolver. Até para que ele entenda que existe a relação hierárquica que vai estar na escola, que vai estar na empresa, que vai estar na vida dele. Exatamente, mas começa em casa, esse que é o lance. E aí a mãe, o garoto vai lá, toma banho, volta para o videogame dele. Né? Tá lá jogando videogame, fazendo alguma coisa no celular, e aí a mãe chama para jantar, a comida no prato, tá na mesa. Sim. O garoto vai, senta na mesa, come, sai da mesa, volta para o videogame dele, a mãe vai lá, pega o prato, leva para a pia, lava. E aí o garoto pensa, puxa, se meu pai e minha mãe, né, que são aqueles que mais me cobram, estão fazendo tudo para mim, quem é esse professor para me chamar a atenção? Quem é esse professor para falar que eu tenho que ficar quieto? Quem é esse professor para me dar uma nota baixa? Imagina. Mas... E aí, infelizmente, ainda tem família que acha que isso está certo. Né? É aí que eu queria chegar, entendeu? Por quê? Porque na hora que vem a síndrome do imperador que eu falei, que eu comentei há pouco, o aluno acha que ele pode tudo. Ele pode tudo mais um pouco. E qualquer pessoa que tente agir de uma maneira diferente ou se comporte de uma maneira diferente com ele, é uma pessoa que está errada. Então, a responsabilidade, sim, está nos pais. Né? A família, ela acaba permitindo que os alunos, que os seus filhos tenham um determinado comportamento, mas muitas vezes porque sofreram no passado e eles não querem que os filhos sofram dessa maneira. Mas vão fazê-lo sofrer. Talvez o termo sofrer não é o ideal, né? Mas lá atrás, os pais, a nossa geração, nós fomos cobrados, né? Levamos umas cintadas, eu sou totalmente contra a violência corporal. Mas a cintada no sentido da... Né? Exatamente. Mas tem que fazer. Tem que fazer, acabou o assunto. Né? Os alunos têm que, as crianças têm que entender que o respeito ele deve existir. Né? Existe uma hierarquia, como você bem posicionou, em tudo. Sim. Em tudo. No trabalho eu tenho que respeitar quem está acima de mim. Hoje é uma reclamação. Eu entrevisto muitas pessoas de RH aqui. E hoje é uma reclamação das empresas.
de que uma parte da geração, quer dizer, e eu sempre falo assim, gente, não podemos generalizar nada, né? Existem características que são da próprio espírito do tempo ali, mas não podemos generalizar. Mas uma das grandes reclamações hoje é essa, que essas pessoas chegam ao mercado de trabalho e elas não têm a compreensão do que é a hierarquia, né? A responsabilidade, o que tem que ser feito. Sim. Eu queria pegar um gancho no que você falou, gente, que eu acho muito legal. O meu filho, ele quer fazer Unicamp, né? Eu te comentei, e ele fala, não, eu quero morar sozinho. E eu falo, cara, a melhor coisa na vida é você sair da sua cidade e morar sozinho em outro lugar. Você vai ter que se virar. Não tem papai e mamãe para te ajudar. Sim. Então, desde o momento que ele falou isso, no finalzinho do ano passado, a gente fala, tá bom, então agora você tem que aprender a se virar. Então, é assim que faz um ovo de manhã cedo, é assim que faz o seu Toddy, seu café. Está aprendendo. Aí agora, em janeiro, a gente está marcando uma viagem, eu e minha esposa, e ele não vai. E aí minha esposa, mas onde nós vamos deixar ele? Tem que deixar ele na casa de alguém? Não, ele vai ficar aqui. Ele não quer aprender. Ah, mas ele vai ter que lavar roupa. Não, então, ensina para ele como é que lava roupa. Ele vai ficar 20 dias sozinho. Ele não quer morar sozinho no final do ano que vem. Então, ele tem que aprender agora. Desde agora. Agora, realmente, assim, isso que você falou é perfeito, né? É o que a gente vê, e eu vou colocar um ponto nisso aí que você colocou. Existe uma geração, e eu tenho tentado tirar o meu filho disso, por uma questão de segurança dos nossos filhos, nós estamos isolando os nossos filhos numa bolha. A gente põe ele no carro, leva ele para a escola, ele está na escola. Protege de tudo. Protege na escola. Aí põe ele no carro, leva ele para o shopping, tira do shopping, leva ele para casa, dentro do condomínio. Ele acha que isso é o normal. Ele né? acha Passa a achar que esse é o normal. O mundo é esse é o mundo dele. Quando o meu filho, quando nós chegamos aqui, ele estava ainda no Fundamental 2, e a gente colocou ele numa escola bastante elitizada nesse sentido. E eu fui percebendo isso, esse isolamento, essa bolha, e ele convivendo com pessoas. E aqui a gente sabe que Verão é uma cidade de muito dinheiro, né? Sim. Depois, quando ele foi para o médio, e a gente colocou ele numa escola que tem uma política de bolsas, de trazer pessoas da escola pública e alguma coisa assim, para mim, ele foi um marco. Um dia que ele virou para mim e falou assim, no primeiro ano, no ano passado, pai, nós vamos numa feira de vinil lá no Sesc, no centro. Vinil, disco? É. Uma feira de vinil lá no Sesc. Beleza, vai lá, né? Vai lá. Aí de lá ele ligou e falou assim, ô pai, nós vamos voltar a pé. Eu falei, vocês vão voltar a pé do centro até aqui na City? A gente vai parando, a gente vai conversando. Eu falei, vai. Foi um marco, concorda? Foi para mim, foi o primeiro momento que ele saiu da bolha. Sim. Depois, quando ele foi para a escola pública fazer parte desse projeto, ele saiu da bolha de novo. Sim. Ele chegou aqui e falou, olha, agora eu entendi que tem família que não apoia, tem família que não tem condição, tem gente que não tem condição, tem escola que não tem condição, tem um professor que não quer dar aula. É importante, né, que essa geração de adolescentes de hoje enxergue que existe vida fora daquilo que os pais oferecem para ele, né? Porque muitas vezes a gente acaba dando tudo, né? E como eu havia mencionado, o problema é que a nossa geração ela passou por determinados problemas. A gente era muito cobrado, né? Eu sou filho de árabe. Sim, nossa, meu pai, a própria cultura, né? Era uma coisa doida, assim, sabe? Muita cobrança. E a gente nunca podia fazer nada, né? E se fizesse era punido severamente e tal. Então eu entendo perfeitamente que a gente pode ter sofrido demais, né? Passado por algumas coisas que a gente não precisava, que a gente aprenderia do mesmo jeito. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não ir para outro extremo, né? Porque o problema das famílias hoje é que falta um equilíbrio, né? Eles saíram de um extremo, né? De um extremo severo, né? De algo que era uma punição atrás da outra, uma proibição constante, para uma educação permissiva, né? Totalmente permissiva. Hoje em dia, os pais eles empoderam os alunos, né? Os seus filhos, e tudo aquilo que é diferente disso está errado. Então, o garoto passa pela síndrome do imperador mesmo. Sim. Eu estou fazendo, todo mundo que me contraria está errado. E aí vem o quê? O grande problema maior do que a criança é o pai protegendo o seu filho contra as outras pessoas, né? E contra a escola. Dando exemplo, né? E aí que pega o mal, né? Ele dá o exemplo. Aconteceu um fato há algum tempo, em uma das nossas unidades, que
um garoto tinha perdido uma prova, né? Tinha perdido uma prova, e aí o pai queria que ele fizesse essa prova num outro dia, que não era o dia estabelecido para a prova substitutiva. O pai me procurou, falando se poderia. Infelizmente não pode, tem. Ele falou, não, mas é importante, ele tem que fazer essa prova, porque ele não vai poder no outro dia. Eu falei, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor quiser que a gente aplique essa prova, a gente aplica, não tem problema algum. O senhor acha que a gente está dando o melhor exemplo para ele? O senhor, como pai, o senhor acha que o senhor está dando o melhor exemplo? O senhor está vindo aqui me pedindo, ou seja, o senhor está falando em nome dele, querendo que eu burle uma regra da escola, uma regra básica, que é apenas fazer a prova num outro dia de calendário, burle a regra da escola para beneficiá-lo. O senhor acha que a gente está certo? O senhor acha que o senhor vai estar agindo certo? O senhor acha que eu vou estar agindo certo? O senhor acha que nós vamos estar dando o melhor exemplo para o seu filho? Tá tudo certo. Foi embora, levantou, está tudo certo, entendo perfeitamente. O pai ele tem que dar o exemplo, o pai ele tem que entender que é fundamental que ele não proteja o seu filho quando houver algum tipo de punição. Né? Uma outra, a gente tem muitas histórias dentro das escolas, né? Que me chamou muita atenção assim, uma aluna tinha sido colocada para fora da sala de aula porque estava dormindo. Um aluno, um garoto, tinha sido colocado para fora porque estava dormindo. E aí a mãe do garoto veio conversar com a gente, porque onde já se viu meu filho ter sido colocado para fora porque estava dormindo? Ele não estava fazendo nada de errado. Todo mundo cochila no trabalho. Todo mundo tem sono no trabalho, acaba dando uma pescadinha no trabalho, mas por que ele estava sendo punido? Puxa vida, primeiro que eu nunca cochilei no trabalho, né? Com este conversa. Segundo, que exemplo que você está dando para o seu filho, tentando proteger ele do errado, né? Ele está errado, ele tem que ser punido. Que ensinamento eu estou dando? Exatamente, o próprio exemplo, né? Se você está errado, se você foi colocado para fora, você foi punido corretamente, né? Na minha postura como pai, eu vou lá na escola e falo assim, me desculpa, né? Vai lá pro meu filho, vai lá, pede desculpa para a escola. Por quê? Nenhum professor, Cachita, e você é professor, você sabe disso. A gente sabe exatamente de tudo que está acontecendo dentro da sala de aula. Então, ninguém coloca o aluno para fora porque eu tenho dúvida se o aluno está mexendo no celular ou não. Eu tenho dúvida se o aluno está dormindo ou não. Eu tenho dúvida se o aluno está conversando ou não. É porque aquilo já aconteceu 2, 3, 4, 5 vezes. Chegou num limite. Já encheu meu saco, não dá mais tempo, então você vai para fora e acabou o assunto, entendeu? Então, se o aluno foi punido, é porque é um fato que aconteceu. Ninguém tem dúvida disso. E o que a família não pode fazer é ir lá e passar a mão na cabeça do garoto, da garota, né? Do aluno, dizendo, não, mas olha só, meu filho, ele não pode ser oprimido dessa maneira. Eu gosto muito de uma chargezinha que eu li há algum tempo, que era a mesa do diretor, né? Educação das antigas. A mesa do diretor, pai sentado, a mãe sentada e o garoto sentado no meio, né? Os três de cabeça baixa, o diretor com um boletim do aluno nas mãos, falando para a família, que notas são essas? Né? E aí, educação atual, uma chargezinha de baixo ali, educação atual, o diretor sentado de cabeça baixa, os pais em pé, né, com o filho assim, com o boletim na mão, e os três falando para o diretor, que notas são essas? Né? Eu acho que isso reflete exatamente hoje. Por quê? Porque as famílias elas devem apoiar os seus filhos de que maneira? Falando a mesma língua que a escola, né? Deixando claro que... São parceiros nessa educação. O que a escola está fazendo é o correto. Né? Então, se você foi punido pela escola, suspenso ou de alguma maneira, nós vamos se ver em casa. Né? Nós vamos se ver em casa. Você vai ser punido em casa. Sim, né? Sim. De alguma maneira, eu acho que você tem que sentir que você errou. É uma percepção, né? Assim, a gente não pode dar exemplos falando como se a gente fosse perfeito em tudo, né? Mas eu sempre falo para o meu filho assim, você não tem obrigação na vida, tem bem na escola. Paga a escola, ela é cara, a gente te leva todos os dias, não aceita essa atividade. Não aceito. Por que, cara? O que mais você faz na sua vida? Né? E assim, como que a gente põe isso? Né? Assim, a primeira vez que, se ele está com uma dificuldade, eu sou o primeiro a sentar do lado dele e falar, qual a sua dificuldade?
Deixa eu te ajudar. Cara, não lembro disso aqui. Deixa eu Claro, lembrar claro, que por isso... estudar. É, Não lembro desse negócio aqui, mas vamos junto. Agora, se é por falta de educação, porque a escola dá estrutura, a escola dá aula, aula de reforço, reforço a escala, extra. você foi na aula de reforço, você foi lá, foi, mesmo assim você teve dificuldade, beleza. Agora, você foi na aula de reforço? Não. E você tirou nota ruim? Então, peraí, tem alguma coisa errada. Exatamente, você está sendo cirúrgico no que você está falando, porque a primeira coisa que a gente olha quando uma nota, vamos lá, vermelha, né, uma nota baixa aparece o aluno tem ido aos plantões de dúvidas, porque ao meu ver só tem dúvida quem estuda. Exatamente. Se você não está estudando, você não tem dúvida, consequentemente você não vai aos plantões, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, o aluno está entregando as redações, né? O aluno tem feito o mínimo possível, porque dificuldade todo mundo tem. Né? Às vezes eu tenho dificuldade em exatas, o outro tem dificuldade em humanas, o outro em biológicas, eu tenho dificuldade para escrita, eu tenho dificuldade para isso, para aquilo. Não tem problema, né? A gente está ali para ajudar. Agora, o fato do aluno não priorizar aquilo que é a única responsabilidade, é o único dever dele, né? Não priorizar, puxa, eu não fiz a redação, eu não fui na aula complementar à tarde, eu não tirei a minha dúvida no plantão, eu não fiz a minha tarefa básica. Eu não perguntei para meu pai e para minha mãe se eles podiam me ajudar. Exatamente. Então, aí é difícil. Por quê? Porque o aluno não está cumprindo com as suas premissas e os pais não estão cobrando os alunos. Né? Muitas vezes os pais falam assim, nossa, Zid, eu trabalho o dia inteiro. Né? Eu chego em casa à noite, pergunto se meu filho fez a tarefa, ele diz que fez a tarefa, né? Muitas vezes até me mostra. E a minha orientação para os pais é, muito bem, se ele fez a tarefa, pega uma folha em branco. Você está duvidando dele? Pega uma folha em branco. Fala, muito bem, esse exercício que você fez hoje à tarde, olha aqui, ó, tá vendo? Tá aqui o enunciado. Faz ele de novo para mim. Por quê? Porque muitos alunos hoje em dia acabam copiando do amigo, acabam tem uma redação que acaba fazendo pelo chat GPT, né? Então existem hoje em dia muitos recursos que acabam fazendo com que o aluno não tenha tanto trabalho. E a aprendizagem passiva ela acaba não construindo uma memória de médio ou longo prazo, né? É algo de uma maneira diferente. Gente, quando a gente estava conversando antes da conversa, né, mandando mensagem, você propôs alguns temas e eu, quando você falou do vestibular, que é o momento que nós estamos agora, é o momento, né, no qual eu estou com o meu filho, que eu tento estar presente na escola o tempo todo ajudando. Já fui lá na escola dele fazer palestra sobre carreira, fui lá ajudar os alunos lá com essa escolha. E para mim tem uma questão que sempre aconteceu, mas eu acho que ela está um pouco mais acima. Acho que é a seguinte. E aí eu tenho vários pais e amigos, né? Amigos dele que eu conheço, e a gente sempre discute isso. Ainda há uma pressão, isso é normal, das famílias para que os filhos escolham profissões que vão dar dinheiro, né? Eu estava com uma discussão na escola outro dia desse, quando a gente estava discutindo essa história dessa palestra sobre carreiras, que eu falei assim, olha, vai vir alguém para falar de biológicas, vai vir alguém para falar de exatas, vai vir alguém para falar de humanas. E arte, ninguém vem, porque existem carreiras na arte, existem carreiras criativas, mas isso não é, algumas instituições, famílias, não veem isso como uma carreira. E aí, acompanhando algumas famílias, né, eu vejo que, por exemplo, algumas estão pressionando o filho para fazer engenharia, para fazer medicina, só serve se for isso, você não pode fazer outra coisa. E também tem casos de pessoas que se vê claramente, eu conheço desde alguns anos, que a pessoa tem um viés artístico, tem um viés criativo, tem um viés que você podia colocar ela lá num audiovisual, mas que está sendo trazida para essas tradicionais. E eu sei que a escola também, né, ela passa por esse mesmo questionamento, porque a escola ela precisa mostrar números, ela precisa, né, tem as aprovações, isso é um referencial de qualidade da escola, quantidade de alunos que foram aprovados em cada uma das instituições. E aí eu quero trazer o que eu vejo aqui. Você é o episódio 89. E eu sempre falei aqui sobre o caminho, sobre a trilha. Eu te falo que 70% das pessoas que passaram aqui ou fizeram uma faculdade e no meio da faculdade mudaram de curso, ou fizeram o curso inteiro e depois foram para outro.
Semana passada, eu entrevistei o professor Rafael Pim, fantástico, um jovem de 30 e poucos anos de idade, dá aula em algumas instituições. Ele fez direito, porque os pais queriam que ele fizesse direito. Ele passou na OAB, no outro dia ele entrou no curso de letras e hoje ele é professor de literatura. Então, eu queria, você que é um especialista, que você vive isso no cotidiano, com diversas escolas, como que está essa relação, né? Você propôs pais e filhos, num contexto que a gente nem sabe que profissões existirão nos próximos anos. Cada vez menos os pais interferem na decisão dos filhos. A nossa geração foi uma geração que foi influenciada diretamente, né? Então, essa história, como você comentou do professor Rafael aí, tem cada vez menos casos. Puxa, eu vou fazer medicina só porque minha mãe quer, mas depois que eu fizer eu vou trocar de área. Né? Vou fazer engenharia porque a minha família é de engenheiros, mas depois que eu fizer eu vou trocar de área. Cada vez menos. Os alunos eles têm tido uma voz cada vez mais ativa e optado pelas suas carreiras. Né? Cabe a nós, professores, pais, educadores, a deixar claro o que ele tem pela frente. Né? Quando a gente fala de artes, por exemplo, é uma área que está ganhando cada vez mais espaço. E algumas sub-áreas dentro das artes são áreas extremamente rentáveis, né? Que trazem um ganho bastante significativo. Assim como outras áreas, como por exemplo a medicina, já não são áreas que dão dinheiro tão fácil assim. Hoje em dia um médico tem que ralar, mas ralar com força para ter um salário alto. Caríssima. Né? Caríssima. E o médico, nem todo médico ganha bem. A gente vê muitas vezes médico que trabalha, dá plantões e tudo mais, se mata para ter um salário muitas vezes menor do que um salário de um advogado. Sim. Sem muito destaque. Não estou nem falando de advogados que são âncoras aí, ou muitas vezes ganham menos que engenheiros. Então, aquilo que se tinha antigamente, né? Puxa, medicina, uma carreira que vai deixar o profissional rico, né? Hoje em dia não é mais assim. As artes representam aí um segmento que, o cara é bicho grilo, né? O Mas cara vai vender pulseira tá de miçanga ali. Não é mais assim também. Só que a gente, com essa velocidade de mudança que a gente está tendo nos últimos anos, principalmente com a chegada da inteligência artificial, né? Se a gente for fazer um paralelo aí, de 2015 a 2025, esses últimos 10 anos, a gente evoluiu infinitamente mais do que de 2005 a 2015. Né? Agora imagina não só a chegada, mas o aperfeiçoamento da inteligência artificial. A gente já está na terceira, quarta, quinta geração de inteligência artificial, depois que foi lançada agora, né? A inteligência generativa, né? Que faz com que que a própria inteligência aprenda com ela mesma. Então, o que tem acontecido? Essa velocidade está fazendo com que algumas carreiras que antes eram classificadas como carreiras que não tinham tanto futuro, nesse momento, cuidado, nesse momento sejam carreiras prósperas. Mas e daqui a 5 anos? Será que ela também vai continuar assim? Eu vejo essa ilusão. Daqui a 10 anos. Toda época de vestibular se deve passar por isso. Saem aquelas reportagens assim, as carreiras que pagam mais. Influencia e eu sempre falo assim, agora, né? A carreira da gente é longa pra caramba. E essa velocidade... Quanta história a gente já viu, né, de profissionais que tiveram lá em cima. Depois... E que a gente sabe assim, com essa velocidade que eu falo hoje. Vou dar um exemplo claro. Eu faço material para EAD. Eu hoje já tenho instituições que não me pedem mais para fazer questão, porque já tem IA fazendo questão. Né? Não precisa. E a gente não sabe, por exemplo, você falou de direito. Direito talvez seja uma das profissões que estejam sendo mais atingidas pela IA, principalmente o jovem advogado, que basicamente tinha que ler lei e fazer peça que a IA fazem. Mas o que se falava há 5, 10 anos é que o direito tenderia a ser substituído pela inteligência artificial. E hoje a história é outra. Exatamente. É outra coisa. O direito não vai ser substituído. Na verdade, o direito vai precisar de profissionais que sejam competentes e entendam e saibam como usar a inteligência artificial. A inteligência não vai fazer o trabalho do advogado. Perfeito. Ela vai atender para o advogado. Ontem, por exemplo, olha que coincidência. Ontem eu estava dando aula para o último semestre de marketing. E eles estão há 2 semanas de fazer as provas e estão, né, já naquela cabeça de ir embora. E aí eles estavam me perguntando, professor, eu vou formar, o que eu faço? Eu falei assim,
Você vai trabalhar com marketing? Vai fazer sociologia, antropologia, fazer uma pós de sociologia. Um pouquinho dos fundamentos. Aí as pessoas falam assim, que isso? Não tem nada a ver. O que você acha que é marketing? É entender gente, é entender as relações sociais. Se você é um profissional de marketing e entende de sociologia, meio caminho andado. Você já é um profissional diferenciado. Então, para mim, essas competências comportamentais, aquilo que a gente chama de soft skills, elas ganham muito mais peso, não desmerecendo as técnicas, e a gente sempre vai precisar dos conhecimentos técnicos, mas a gente precisa desenvolver nos nossos alunos e nos jovens profissionais, qualquer que seja a profissão, essa capacidade de lidar com pessoas, né? De entender a sociedade, entender como você se relaciona, entender como a gente convive nesta sociedade. Eu acho que essa é a grande desafio. Acho que está todo mundo aprendendo, né, Cachito, a lidar com inteligência artificial agora. Vejo que a gente tem ainda muitos capítulos desse livro, né? Queria muito estar vivo em 2100, né? Queria muito para saber onde a gente vai estar, cara. Vai ser muito legal, vai ser muito interessante né, saber tudo aquilo que ainda tem por vir. Porém, acho que nada substitui aquilo que o homem faz, né? Principalmente quando a gente fala de educação. Hoje em dia, a inteligência artificial já substitui de uma maneira bem significativa, com didática, com muito conteúdo, os professores. E é uma mudança que a gente já via antes acontecendo através das videoaulas, né? A gente já era conectado ao digital. Hoje em dia a gente já tem inteligência artificial preparando isso. Mas o professor que souber utilizar a inteligência artificial para preparar a aula para ele, para trazer informações, para dar dicas importantes para ele, hoje não dá para falar daqui a 5 anos, mas hoje eu acho que esse cara é insubstituível. É um cara que consegue virar o jogo da maneira que for. É um cara articulado, é um cara que entende de inteligência artificial, sabe como dizer, sabe o que dizer, sabe o momento que vai dizer, consegue segurar a atenção. Eu tive um professor bastante conhecido, o José Roberto Securato, e o Securato falava o seguinte, um professor bom, você pode colocar ele debaixo de uma árvore e todo mundo sentado na grama, que ele vai dar uma aula e todo mundo vai sair apaixonado. Agora, para a gente ir, porque já tem quase 1 hora que a gente está falando, para a gente ir para o nosso título ali. Pais, alunos, essa geração de pais que quer proteger os alunos, essa geração de alunos que tem voz própria, né, mas também tem, né, até pela própria criação, que receberam algumas questões, e a escola nesse meio. Todo mundo chega nisso e chega num momento chamado vestibular. Que tudo que nós estamos falando é no ensino médio, né? Educação básica, né? Educação básica. Aí você chega, esse pai que não sabe muitas vezes dar os limites, esse filho que está com muita informação na cabeça, a escola que ela tem que seguir o que o MEC faz, ela é um negócio, ela tem que dar dinheiro, ela tem que fazer o marketing dela, ela tem que se posicionar, mas ela é uma educadora, ela tem um papel, né, da educação. Isso tudo chega no vestibular e parece que joga isso tudo dentro de um liquidificador, né? Como é isso? É o arroz com feijão batido no liquidificador, né? Poxa vida. O vestibular é um momento suspeito para falar que eu trabalho com vestibular há quase 30 anos. E sou apaixonado por esse momento, né? Esse momento de final do ano, assim, cara, é um momento super cansativo, né? Que a gente agora... Eu te agradeço de estar aqui, porque imagina, eu sei exatamente. Prazer. Falar sobre educação é gostoso demais. Mas assim, a gente entra, só para você entender, agora numa sequência de aproximadamente 50 dias que a gente trabalha os 50 dias, né? De segunda a sexta tem aula, sábado tem aula dica, domingo tem o vestibular, segunda-feira já tem aula de novo, e aí no outro final de semana e no outro final de semana, então, são 40, 50 dias que a gente trabalha e tá tudo bem, né? Por quê? Porque apesar do corpo sentir um pouquinho do cansaço, né? A gente não tem mais os 17 anos dos adolescentes, mas ainda assim, a cabeça se mantém muito boa, é um momento muito gostoso. E é um momento que a gente tem que estar bem. Por quê? Porque é um momento de pressão dos alunos, né? Eu costumo dar muitas entrevistas agora no final do ano. Puxa, o que você tem que fazer? O que o aluno tem que fazer na véspera da prova, né? Sim. Puta, e agora ainda dá tempo de salvar o ano, não estudei e tal. Então, o trabalho do ano inteiro ele vai ser colhido agora.
Se o aluno não fez um trabalho, que a gente sempre tem aquela sensação, puta, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter priorizado algo. Agora não é hora, né? Agora não é hora. Agora é hora do quê? Do aluno focar, ganhar um pouquinho de autoconfiança, sabendo que aquilo que eu fiz, eu vou ter que utilizar, torcer para aquilo que ele não sabe não cair, né? Que isso não dá para cair tudo, tem concorda? de sorte também. Mas conta muito, conta muito. O vestibular não consegue cobrar tudo numa prova de 90 testes, não dá, ele vai cobrar os principais pontos, né? E cabe aos professores, que são especialistas em aprovação, trabalharem aquele conteúdo que tem uma incidência maior nos últimos anos, né? E aí, o que acontece? A escola ela tem a missão de preparar os alunos, né, durante o ano inteiro. Chega nesse momento, ela tem que manter os alunos conectados, vamos lá, não desista, né? Porque agora é uma dinâmica que o conteúdo programático acabou, os alunos estão em revisão, pelo menos o SEB que trabalha com vestibular, agora é todo mundo em revisão, então ninguém faz mais prova, ninguém tem mais que se preocupar com nota, o nosso foco é no vestibular, nós vamos olhar para frente, vamos seguir em frente. E aí o cansaço ele acaba ficando um tanto quanto disfarçado, porque a dinâmica das aulas é outra, é uma aula que não se baseia tanto em teoria e mais em exercícios, então o aluno vai ganhando autoconfiança, a gente precisa do apoio das famílias, né? Quando eu chamo de apoio das famílias, é porque a família ela tem que trabalhar, ajudar a gente a dizer para o aluno, abraçar o filho e falar, vai dar certo. E se não der, tá tudo bem, eu vou estar aqui do seu lado, né? Por quê? Porque tem muita família que fala assim, porra, você não vai me decepcionar. Você não vai me decepcionar esse ano, de novo, hein? De novo, esse ano não. Esse ano você tem que passar, por favor. A gente que está sempre na porta dos vestibulares, a gente faz a cobertura, né? Sempre aos domingos nas portas. O que a gente vê de aluno chegando chorando porque foi pressionado, acabou. O psicológico ele pode ter feito um trabalho lindo no decorrer do ano, ele chega lá, né, acabado. Uma outra coisa que as famílias acabam errando, né? Para você que é pai, que é mãe, me ouça. Jamais vá com seu filho até a porta do vestibular. Não faça isso. O pai e a mãe deve dar um abraço ali em casa, né? Vai dar tudo certo, tá tudo bem, estamos com você ali, ó. A gente não tem dúvida que essa prova vai cair exatamente aquilo que você estudou, vai ser uma luva para você. E se não der certo, a gente vai estar aqui te esperando. Monta no carro. Legal, o pai, a mãe vai levar o filho na porta da prova, aquela puta fila, né? Sim. Só que deixa o aluno descer, deixa o aluno ir para a porta da prova sozinho, deixa ele seu filho conversar com os amigos dele lá na porta da prova, deixa ele se virar, deixa ele sozinho, ele realmente tomar a sua decisão do que ele vai fazer naquele momento, onde está a sala de aula. Por quê? Porque é muito comum a gente ver o pai, ele vai lá, para o carro, muitas vezes em fila dupla, desce com o filho. Aí ele vai com o filho, o moleque morrendo de vergonha. Mas pressionando, ele vai com o filho, não, vamos ali ver a relação do seu nome. Aí vi, ó, tá vendo? É lá na sala 7, vamos lá na sala 7 que eu vou na sala 7 com você. Aí vai até na sala 7, filho, vamos lá, né? Pega, chorando, escorrendo lágrimas. Só atrapalha, né? Você não está ajudando em nada. Se você acha que você está ajudando, você tem que rever os seus conceitos, você só está atrapalhando. Então, estou dizendo isso, Cachito, porque que a gente, né, que vivencia isso diariamente, a gente está no meio de todo mundo, né? A gente está no meio das famílias, tendo que ser responsável para que os alunos ganhem autoconfiança e se sintam preparados para a prova. Tem um minutinho a mais para falar? Olha só, cara, eu acho importante. Que a gente quiser. Eu sempre penso assim, ó, a geração dos nossos, se a gente pensar nos nossos bisavós, era uma geração que se preocupava se o filho nascia vivo. Concorda? Lá atrás, né? Poucos recursos médicos. Brinco que minha avó falava assim, eu tive 12 filhos, mas 2 não vingaram, não. Era como se fosse planta, né? É exatamente isso. Então, assim, os nossos bisavós, a preocupação era se o filho nascesse vivo, né? Sem problemas, né? Problemas significativos. Se a gente pensar nos nossos avós, a preocupação era que o filho fosse alfabetizado, né? Zona rural intensa, então, puxa, conseguir fazer com que o meu filho já sabe ler e escrever, né? Colocou lá no primário, que falava antes, né?
Então já era uma vitória. A geração dos nossos pais, a preocupação era ter o filho na faculdade, né? Aí você se tipo, agora já posso morrer, né? Essa não é a frase. Sabe que eu ouço isso de pessoas até hoje? Da nossa idade, falando isso dos filhos, falando isso. Não, coloquei meu filho na faculdade, agora tá tudo certo. Mas é comum entre a nossa geração, né? Mas a geração dos nossos pais, principalmente, mas, puxa, preocupado, meu filho agora, né, tá formado, agora ele segue a vida, tá formado, tá casado, segue a vida, fiz minha parte, né? Agora é com você. Mas a nossa geração, né, a geração que a gente tem hoje, que tem filhos adolescentes, é uma geração cuja preocupação com os filhos é se ele tem saúde socioemocional, né? Essa é a preocupação. O resto tá tudo bem, mas se ele não tiver saúde socioemocional, o resto não acontece, né? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Justamente porque é de responsabilidade da escola fazer um trabalho socioemocional para que o aluno tenha saúde mental suficiente para conseguir enfrentar essa pauleira que a gente está falando. O vestibular é pressão como a vida é pressão. A gente não pode amenizar isso. Só que ele não teve isso, né? Como você mesmo disse, ele não teve isso antes, ele teve uma vida exatamente mimada. De... Então, mas aí chega no vestibular, ele vai levar chicotada o ano inteiro, né? Ele vai se dar mal em alguns vestibulares, em algumas provas, ele vai errar, ele vai apanhar, ele vai apanhar no sentido figurado, óbvio, ele vai sofrer, mas tá tudo bem, porque isso vai calejar. E aí chega na hora do vestibular, ele tem que estar pronto, ele tem que estar bem, para bater no peito e falar, eu fiz minha parte, aquilo que deu para fazer eu fiz, agora vamos lá, vamos em frente, né? Agora, nesse momento, o plano B é fazer o plano A dar certo. Se não der, eu penso lá na frente, mas agora não é hora, né? Então, vamos em frente, estou preparado, isso me arrepia, porque isso é um momento muito que a gente está passando agora, né, dos vestibulares, que é um momento que a gente vê alguns alunos ali baqueados, né, na porta do vestibular, chacoalha o moleque e fala, cara, vai dar certo, cara, pensa positivo, vamos lá, você fez sua parte, não tem por que dar errado, né? Bate no peito, vai para cima, não é hora de pensar no plano B. Só que se o aluno não estiver bem, socioemocionalmente, vai ser difícil ele assimilar isso de uma maneira positiva, vai ser difícil ele conseguir ficar 5 horas sem ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Esse é um grande desafio hoje, né? Assim, para nós que lidamos de alguma forma com o jovem, seja ele de adolescente que vai fazer o vestibular, mas eu tenho pegado muito essa experiência na faculdade, nos primeiros anos, porque os primeiros anos de faculdade é o mesmo, né? Não mudou nada. Não mudou nada. E outro dia desse eu fui dar um exercício e o grupo, a menina falou assim, eu perguntei, né, no exercício como que seria pós a formatura, qual o caminho que ele pensava. E a menina brincando falou, desenhou assim aquelas forquinhas, aquela forca do brincadeirinha que a gente faz. Não der certo eu suicido. Pode parecer uma brincadeira, eu falo assim, mas não é, né, cara? A gente tem uma preocupação muito grande com a saúde, porque não é só dos jovens, né? Nós como adultos também, é que a gente é um pouco mais calejado, mas você pega as pessoas, como as pessoas estão adoecidas, né, socioemocionalmente. A taxa de suicídio aumentou expressivamente na última década, né? Nos adolescentes aí dessa geração que hoje tem até 18, 20 anos. E engraçado, né? Principalmente meninas. É uma pressão social, a pressão das redes sociais, né? É aquele modelo, aquele que é inalcançável, né? A impressão que a gente tem é que o aluno ele não está pronto para receber todas as informações que a internet traz para ele hoje em dia, né? Então, se ele não tem uma formação, um berço, né? Uma formação básica, um alicerce forte, à medida que as informações e as dificuldades vão chegando para ele, ele vai esmorecendo, né? E aí, imagina só, ele tem na internet o acesso a tudo aquilo que ele quiser, só que ele não está pronto mentalmente para receber tudo aquilo. E aí, ele começa a achar que ele é fraco, ele começa a achar que ele não vai dar conta, ele começa a achar que ele tem dificuldade em relação a um monte de coisa que é só ele, né? Os problemas acontecem. Não tem problema, meus bichinhos.
eu me sinto mal com as redes sociais, vou dizer a verdade, que eu falo assim, gente, é um lugar deprimente às vezes, porque todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, e a nossa vida não é assim. A gente tem os momentos, né? Sim, sim. Mas tem os momentos ruins também, se passa uma ilusão de que tudo é lindo, né? Eu vejo muito essa história dos vestibulares, isso que você falou, é perfeito, porque assim, ó, existe uma pressão muito grande, assim, você tem que passar. Cara, não passou. Você tem que passar nesta aqui. A gente nem vou entrar nesse assunto, senão a gente vai aprofundar, mas hoje a gente sabe que quando você pensa nas públicas, você tem uma oferta de vagas muito menor para ampla concorrência, né? Então, de certa forma, afunilou mais ainda este caminho, mesmo com a oferta de novas instituições. Nós temos um afunilamento da oferta de vagas e existe uma pressão enorme de assim, você tem que passar nesta daqui, neste curso, cara, são poucos. É um processo seletivo. Né? Alguns vão passar. Não, e se não der certo, tá tudo Tem bem. outro caminho. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Muitas vezes a gente acaba recriminando aquele aluno lá do fundo, que senta no fundão, ele é quieto, ele é na dele, né? Puxa, se ele não está dando trabalho na aula, ele não precisa ser um aluno que se destaque, né? O fato dele estar respeitando as regras da escola, respeitando o professor, muitas vezes ele é um cara reservado. Sim. E que, na hora que chegar no mercado de trabalho, ele vai explodir. Né? Vai explodir. Não precisa ser o número 1 da sala para ser o número 1 do mercado. Hoje em dia, ainda mais, hoje em dia, né, que a gente tem tantas opções, então a gente tem que respeitar as individualidades, né, respeitar como cada aluno reage. Mas é importante que ele tenha uma base sólida. E aí, a gente vai lá atrás. Essa base sólida começa da família. Né? A família que desde cedo cobrou firme, bateu muitas vezes, né? De novo, no bom sentido, responsabilizou, ensinou o que é compromisso, ensinou o que é palavra, mas deu todas as condições para esse aluno crescer, né? Esse filho crescendo aos poucos e entendendo que ele tem toda a ajuda por trás, desde que ele faça, que ele seja do bem, faça as coisas corretamente. Né? Fala isso, meu filho. Fala assim, Theo, você vai conhecer ele daqui a pouco? Theo, você pode ter o visual que você quiser, pintar o cabelo da cor que você quiser. Você pode fazer. Você tem uma obrigação. Você tem que ser uma pessoa do bem, né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que respeitar as pessoas, né? Você tem que entender que cada pessoa é diferente. Essas experiências que ele está tendo, né, nas escolas públicas deram para ele essa visão de uma forma que eu nunca poderia ensinar, né, que ele aprendeu na prática. Então, a gente como pai tem muito esse, e como educador, né, tem muito. Eu faço uma comparação, assim, o colégio parece que todos têm que ser iguais, né? É o que você falou, tem o do fundão que senta lá, mas todos têm que seguir a mesma regra. Quando você chega na faculdade, eu falo isso, eu entro na faculdade ali, eu sei quem é aluno de publicidade e propaganda, quem é aluno de jornalismo, quem é aluno de design. Só de bater o olho. Só de bater o olho, porque cada um tem a sua individualidade, né? A sua forma de falar, de ser coisa. Mas o colégio ainda tem um pouco dessa... O Ken Robson falava isso, né? O Ken Robson falava que a escola ela vai moldando a gente para uma forma, né, que ele falava, a gente vai deixando de educar a pessoa para ser criativa. Felizmente é o nosso. Zeide, só tenho que agradecer, mas vou abrir para você falar. Esse recado que você deu, eu já vou cortar ele hoje. Ele não vou nem mandar para a agência, não. Vou cortar ele hoje, falar, esse aqui eu já vou postar, porque é um recado para os pais. Aqui mas eu queria que você colocasse, o que você está aberto para você comentar o que você quiser, e depois eu encerro. Legal. Agradeço a oportunidade, né, Cacheto? Como eu disse, falar sobre educação é bom demais, né? Eu acho que tem um ditado que fala que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? Eu acordo todos os dias 5h15 da manhã, uma satisfação tremenda para fazer o que eu vou fazer, né? Muitas vezes quando as pessoas falam, puxa, como é que você dá conta de trabalhar tanto tempo, né? Como é que você dá conta de fazer tudo aquilo que você faz, de viajar, de cuidar das escolas aqui, dentro de São Paulo, em outros estados, né? E rolar um reconhecimento, já que eu tenho conseguido abrir o meu guarda-chuva cada vez mais, né, crescer dentro da empresa cada vez mais. E a minha resposta é sempre assim: se você soubesse com quem que eu trabalho, você faria o mesmo. Se eu soubesse
o que eu faço, você também seria apaixonado pelo dia a dia, né? Então, o fato da gente ser apaixonado não só por educação, mas pela nossa rotina, né? Gostar demais daquilo que a gente faz. E a educação ela está atrelada totalmente ao futuro, né? Então eu adoro estar na ponta da corda, como eu disse, conversando com os alunos, vendo os alunos que daqui um pouquinho eles vão ser aprovados e muitas vezes quando aprovados eles voltam para dar um abraço na gente, né? Então isso é bom demais. Então sempre quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho, né? Não só sobre educação, mas tentar conscientizar os pais em relação ao comportamento com os alunos, tentar conscientizar os alunos para que eles pensem grande, porque é determinante. A geração de hoje pensa pequeno. Vou fazer medicina nessa faculdade aqui mesmo, que era mais próxima da minha casa. Não, você tem que fazer medicina na melhor faculdade, né? Você tem que se preparar para a melhor administração do país, para o melhor curso de engenharia do país. E aí, se você passar em outra, tudo bem, está tudo certo. Mas ajudar essa geração a pensar grande. Então, a minha missão, né, é deixar um legado em cima disso, né? Uma conscientização para os pais, uma conscientização para os alunos. Para os pais de que é preciso sermos firmes para conseguir educar os nossos filhos dentro de casa, não estou nem falando fora de casa. E para os alunos de que sim, é possível atingir o objetivo, desde que a gente não desista, desde que a gente não abaixe a cabeça, mediante as pancadas que a gente vai levar. Gosto muito do termo resiliência, né? Sim. Que é a capacidade que a gente tem de levantar depois de levar uma porrada, uma pancada mesmo, né? Então, o aluno de hoje, independente de qual série, ele tem que ter isso. Não, e eu concordo muito. Essa frase, ela às vezes fica parecendo meio autoajuda, né? Aquela história, você faz o que você gosta, mas eu tenho isso na minha vida muito claro, porque eu trilhei um caminho que eu não gostava, estava lá pelo dinheiro, e depois eu trilhei um caminho da educação, que é um caminho que eu amo. Daqui eu vou sair, comer rapidinho ali com meu filho, e vou dar um treinamento a tarde inteira de oratória numa escola. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, cara, mas você consegue, como é que você trabalha e vai dar aula à noite? E não, é um prazer, né? Tá tudo bem, né? Dar aula é um prazer, concorda? Quantas vezes você chega, você que é professor sabe disso, às vezes passou o dia inteiro ali resolvendo coisas da empresa, mesmo que seja uma empresa de educação. Sim. Aí você entra na sala de aula, parece que você fala assim, né? Assim, motivo completamente. Eu estou quase em casa. Então, te agradecer muito. Disposição sempre. É isso que eu falo, assim, por que é importante? Eu tenho sempre falado isso aqui, que para mim o grande ganho do podcast foi passar uma hora conversando com uma pessoa, que a gente não faz mais isso hoje. Sim. E é um ganho fantástico. Conhecer pessoas diferentes que sempre transforma a gente em mais do que uma pessoa. Por isso que o podcast chama Mais Que Uma, porque toda vez que a gente conhece alguém, a gente sai melhor. E conhecer uma pessoa que é apaixonada por algo que eu também sou apaixonado como educação, que lida com um público um pouco diferente do meu, né? Mas que é um público que eu estou vivendo essa etapa agora e eu acho que ela é muito rica. E que a gente não tem resposta certa, às vezes a gente acha que tem o caminho certo, né? Não tem, cada um tem o seu caminho. Acho que isso que você falou, que a gente tem que se preparar, né? Que a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, a oportunidade surgiu, você está preparado. Sempre. Bom, o episódio do Zeide vai estar hoje ainda no YouTube, no sábado, depois no Spotify. Os cortes, nós vamos fazer vários cortes para as redes sociais, vão estar também presentes. Já vou te convidar, então, sei que sua agenda é complicada, mas dia 29/11, de 9 da manhã a meio-dia, nós vamos estar lá num evento presencial, que vai ser o episódio 100, vai chamar episódio Somos Mais Que 100, legal. Em que a ideia é trazer, porque assim, eu já falei com várias pessoas de educação aqui, né, de escolas diferentes, de instituições diferentes, estou fazendo muita questão de trazer gente de escola diferente, para não ficar parecendo que, né, que você tem só um viés. Importante. E de outras áreas também. Então, a ideia é a gente se encontrar lá, bater papo e conversar. Você está convidado. Obrigado. Pessoal, então, até o nosso próximo encontro. E não deixe sempre, né, eu sempre falo, você aprendeu algo novo no dia, seu dia já valeu a pena, porque a gente vai dormir melhor do que a gente já acordou. Então, hoje a gente aprendeu muita coisa aqui. Valeu. Obrigado, pessoal. Até o próximo.